Fala galerinha, beleza? Estamos aí com mais uma videoaula e o assunto de hoje é a formação dos Estados Nacionais modernos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto, de passagem da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, a centralização do poder nas mãos do rei e especificamente aí em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, como que ocorreu essa centralização. Então vamos lá. A partir do século XIV, a centralização do poder real acabou com os privilégios da nobreza. Os interesses do rei e da burguesia acabaram se convergindo. A passagem da Idade Média para a época moderna formaram-se então as monarquias nacionais ou estados modernos. Portugal, Espanha, França e Inglaterra tornaram-se as primeiras monarquias nacionais com poder real centralizado. Houve ainda a questão da descentralização em algumas regiões, como a Polônia, a Alemanha e a Itália. Como aí a título de contextualização, a gente tem isso aqui, na centralização política, que são o fim de alguns privilégios feudais, a formação dos exércitos, que foi importantíssimo para a organização desse Estado moderno, para controlar algumas revoltas, e a nobreza ela se mantém como um grupo hegemônico, mas perde poder em relação aí à Alta Idade Média. Na questão econômica, a gente tem aí como principal elemento o fortalecimento do comércio e da vida urbana, no chamado renascimento comercial e urbano, que aconteceu aí também nesse período, na Baixa Idade Média. Beleza? Agora, aonde que vai começar primeiro? Portugal. Portugal, em 1139, o Afonso Henrique, o rei Afonso I, ele foi aclamado rei de Portugal, se tornou já um pequeno estado independente, que era ali o condado portucalense. Depois, a partir de uma série de questões, com a morte de Fernando I, teve a chamada Revolução de Aves, que durou de 1383 a 1385. O desfecho dessa Revolução de Aves foi aí a formação do Estado português, onde João foi aclamado rei de Portugal em 1385 e Portugal então se torna o primeiro Estado moderno, a partir da dinastia de Aves, que vai governar até 1580. Como característica, Portugal ela vai ser um país, que vai desenvolver aí o comércio marítimo, até por sua posição geográfica, Portugal vai desenvolver aí as grandes navegações. Então essa vai ser uma característica aí do Estado português. Já na Espanha, em 1469, o Fernando de Aragão ele se casou com Isabel de Castela. Só que o casamento não uniu os reinos. A gente tem aqui um exemplo no mapa da Guerra da Reconquista, que nada mais é que os pequenos reinos espanhóis que estão aqui em cima, são reinos feudais ainda, vão para a parte sul na tentativa de reconquistar territórios que estavam na mão dos muçulmanos. Isso aí vai acontecer tanto em Portugal quanto em Espanha. No caso da Espanha, a gente tem esses reinos aqui. A partir do século XII, a gente tem o Reino de Leão, tem aqui Portugal, que era um território menor, Reino de Castela, Aragão e Navarra. Embaixo, no sul, os domínios muçulmanos. A partir do século XIII, a gente tem esse desenho aqui, Portugal, nessa região amarela, Leão e Castela, que pelo casamento de Fernando e Leão e Castela, o reino de Navarra e Aragão e o reino de Granada. Em 1492, esse reino de Granada ele foi incorporado, o reino de Granada foi ocupado e foi incorporado ao reino de Castela, e os judeus e muçulmanos foram forçados à conversão ao catolicismo. Fernando e Isabel, então, eles aumentaram a autoridade real e a unidade religiosa, e assim tem início ao Estado espanhol. Então vocês viram aí que na Península Ibérica tem uma série de lutas, uma série de problemas aí que acabaram culminando na formação desse Estado. No caso da França, se destaca a Guerra dos 100 Anos, que ela fez surgir na França um sentimento de nacionalidade. Esse sentimento ele foi personificado na figura do rei, e a nobreza feudal acabou sendo enfraquecida aí após a Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453. A organização dos impostos na figura do rei permitiu a formação de um exército e permitiu a ampliação dos seus domínios. Dessa forma, o Estado passou a ser centralizado e se consolidou no final do século XVI. Na França, para a formação do Estado, nós tivemos a chamada Guerra dos Três Henriques. O Henrique III ele não conseguiu evitar as lutas entre protestantes
e católicos, né, que eram representados aí 3 Henriques, porque a gente tem o rei Henrique III e temos o Henrique de Bourbon, que representava os protestantes, e o Henrique de Guise, representando os católicos. Com o desfecho dessa guerra dos 3 Henriques aí, o Henrique de Bourbon ele assume o trono como Henrique IV, e ele deixou de ser protestante em 1594 para pacificar a França, que a maioria da população era católica. Então ele abriu mão da sua própria religião, pensando em pacificar o país aí. E aí, em 1598, tem o Edito de Nantes, que concedeu aos protestantes a liberdade de culto e a igualdade perante a lei e acesso a todos os cargos. E assim o país se tornou o Estado moderno francês. No caso da Inglaterra, a gente tem a chamada Guerra das Duas Rosas. Essa Guerra das Duas Rosas, ela vai colocar em disputa aí 2 dinastias, que é a dinastia Lancaster e a dinastia Tudor. Essa guerra vai rolar de 1455 até 1485. Então vai ter uma série de disputas, sucessões entre essas 2 dinastias aí. Quando chega em 1483, o Ricardo III, ele assume, mas só que ele é morto em 1485 por Henrique VII, que também era dessa dinastia. E o Henrique VII ele assume então, dando origem ao Estado moderno inglês, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre todas as disputas que tiveram, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas o que rolou foi que a nobreza inglesa estava em crise economicamente por conta da Guerra dos 100 Anos, e ela acabou acatando aí a centralização nas mãos do rei. Então assim a Inglaterra também se tornou um Estado centralizado no modelo do Estado moderno. Então é isso, gente, o vídeo. Espero que tenha ficado claro. O mais importante de vocês saber é que em todos os países aí vai rolar o mesmo contexto. A união entre rei e burguesia e o enfraquecimento da nobreza. E esse modelo de Estado moderno aí, ele vai dar origem ao sustentáculo da Idade Moderna, que seria aí o mercantilismo, as grandes navegações, que a gente vai tratar nas próximas aulas. Então é isso aí, um abraço a todos e até os próximos vídeos.